Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre o dom do arrependimento, a graça do arrependimento. Diz aqui, no Evangelho de hoje, que Jesus olha para aqueles que estão ali diante dele e faz uma repreensão séria. Diz: esta geração é uma geração má. Eles buscam um sinal, isto é, eles querem ver milagres, eles querem ver portentos, mas eles não querem se converter de fato. Jesus já havia realizado alguns milagres, mas mesmo assim, eles continuam resistentes. Então Jesus, vendo o coração deles, e vendo a pouca disposição em mudar de vida, diz: essa geração só quer ver sinais, não quer se converter de fato. Mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E aí Jesus fala a respeito de Jonas e diz que no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará e condenará esta geração. E aí nós nos perguntamos, mas a que é que Jesus está se referindo quando diz que os ninivitas e a rainha do sul condenarão esta geração que não quer se converter, que quer ver apenas sinais? Ora, aqui nós precisamos então voltar para o contexto dessas duas imagens. Os ninivitas, vocês podem pegar lá no livro do profeta Jonas, são 4 capítulos apenas, você lê numa sentada, rapidinho. Diz que os ninivitas eram muito pecadores, e Deus então envia o profeta Jonas para que chame aquele povo à penitência, e o profeta Jonas não queria, que o profeta Jonas queria que Nínive fosse destruída. Olha que profeta bom, que pregador cheio de misericórdia. Ele queria que todos eles queimassem no fogo, queima. E Deus envia. Jonas não queria, Jonas fugiu. Resumindo a história, a leitura de hoje já é o segundo chamado de Deus. Deus diz aqui: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive. E Jonas foi, mas com um bico desse tamanho, com raiva, porque não queria ir. E disse que a cidade era bem grande, que para atravessá-la eram necessários 3 dias, ele vai pelo caminho de um dia, e prega de qualquer jeito: olha, a cidade vai ser destruída, quem não se converter, vai queimar, vai morrer. E diz que a cidade, ouvindo aquela palavra dita com tanta má vontade,
a cidade reconhece-se pecadora, e desde o rei aos menores, todos eles fazem penitência. A palavra diz até que o rei, num excesso de generosidade, diz que até os animais deveriam fazer penitência, deveriam se cobrir de saco e deitar em cinza. E diz que a cidade se converte e faz penitência, e Deus não destrói a cidade. Eu não vou falar sobre isso porque não é o tema, mas só para que vocês saibam, Jonas ficou mordido de raiva, porque ele não queria que a cidade se convertesse. Ele vai depois dizer: olha, Senhor, pode me matar então, porque essa minha vida não vale a pena ser vivida, porque ele queria ver a cidade queimar. Mas deixa quieto, o tema hoje não é esse. Então aqui o foco é Nínive. Diante daquela pregação, repito, feita de má vontade, Nínive se reconhece pecadora, bate no peito, faz penitência, se arrepende e vive. A rainha do sul, diz a palavra de Deus, que uma rainha, ela ouve falar de um rei, Salomão, que era muito sábio, e diz então que esta rainha foi humilde o suficiente, porque ela poderia dizer: eu sou uma rainha também, mas ela foi humilde e sai do seu reinado, da sua região, e vai até o encontro de Salomão, porque ela quer ouvir a sabedoria daquele homem, e se deixa tocar pela sabedoria, que no fundo era a sabedoria de Deus. Então a sua humildade fez com que ela se reconhecesse aquilo que diz a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse: eu sou pobre, cego e nu. Ela reconheceu que ela era pobre, que ela era carente, que ela necessitava de algo maior, e ela vai então à procura da sabedoria na pessoa de Salomão. Meus irmãos, nós estamos entrando no tempo da quaresma, nós já estamos, nesta primeira semana da quaresma, e para que nós vivamos bem o tempo da quaresma, tempo de oração, tempo de penitência, tempo de caridade, nós precisamos nos reconhecer doentes, necessitados de uma quarentena. Só faz quarentena quem se reconhece doente. Se uma pessoa diz: não, eu estou saudável, eu não tenho doença nenhuma, eu não preciso fazer quarentena. Mas se ele se sabe doente, pobre, cego e nu, se ele se sabe tocado pela miséria, pela desgraça do pecado, ele sabe que precisa fazer quarentena, quaresma, este tempo em que nós vamos buscar mais intensamente os remédios que Deus nos propõe. Isso eu disse, tenho uma forte impressão que eu disse já no início, na quarta-feira de cinzas. Se nós não formos humildes e não nos reconhecermos necessitados de Deus, se nós não formos humildes e não nos reconhecermos pecadores, merecedores do inferno, egoístas, nós não iremos nos converter, porque nós não iremos suplicar a misericórdia de Deus. Então é importante que durante este tempo da quaresma, nós nos humilhemos na presença de Deus, nós reconheçamos o nosso nada diante de Deus, nós reconheçamos que nós não merecemos as graças de Deus e só a esperamos porque confiamos na sua misericórdia, porque sabemos que Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas segundo a sua bondade, que é infinita, que nós sabemos que não obstante nós peçamos mal, que as nossas orações não são feitas de uma maneira adequada, mas que Deus é tão bondoso, que mesmo que nós supliquemos mal, Ele nos concede, porque é um pai que quando vê um filho balbuciando alguma palavra, fica tão feliz de ver o filho pedindo água, quando apenas emite algum som, ele diz: ele quer água,
Ele quer comida. Então, Deus é misericordioso. Então, não obstante a nossa oração mal feita, que devemos tentar fazer da melhor maneira possível, mas sempre mal feita, o Senhor, Ele está disposto a sempre nos conceder as graças. Então, seria muito importante, seria providencial, se nós durante este tempo da quaresma, se nós nos aproximássemos com mais frequência dos chamados salmos penitenciais. Na Sagrada Escritura, nós temos os chamados 7 salmos penitenciais, em que o salmista, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a bondade de Deus, ele reconhece que ele é culpado pelos seus próprios pecados, mas que ele, confiante na misericórdia de Deus, suplica a misericórdia de nosso Senhor. Então, que nós então nesses dias da quaresma, que nós exerçamos mais frequentemente a nossa humilhação diante de Deus, porque é remédio para nós. Se nós nos humilharmos diante de Deus, e se nos humilharmos cada vez com mais verdade, cada vez o nosso coração expressando, correspondendo com aquilo que a nossa boca fala, isto é, quando eu disser: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Quando isso eu rezar, mas rezar de coração, eu estarei de verdade suplicando a misericórdia de Deus. Que o grande problema, e nós refletíamos isso ontem, falando das orações mecânicas e distraídas, é que nós suplicamos a misericórdia de Deus, mas sem um coração contrito. Nós pedimos perdão a Deus tantas vezes na Santa Missa, mas de uma maneira mecânica, distraída. Nós pedimos perdão a Deus no ato penitencial, e teve gente que nem se deu conta que rezou o Confiteor, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, mas foi no automático, né? Foi ali na moção, não na moção do Espírito, mas na moção da comunidade. Todo mundo estava rezando, eu nem coloquei a minha alma naquelas preces, eu nem coloquei o meu coração naquelas preces. Não foi um verdadeiro pedido de perdão. Então nós precisamos nos reconhecer pecadores, precisamos reconhecer que o nosso pecado é uma desgraça, precisamos reconhecer que Deus é o nosso bem maior, é o bem por excelência, e quanto mais isso for verdadeiro em nós, mais tenderemos para Deus. Então, os salmos penitenciais, para que vocês depois, eu sei que vocês estão aflitos, querendo que eu diga quais são os salmos penitenciais, porque vocês querem rezar todos eles o quanto antes, eu sei, é claro, é óbvio. Então vamos lá, são o Salmo 6, o Salmo 31 ou 32, de acordo com a tradução bíblica, Salmo 6, 31 ou 32, 37 ou 38, 50 ou 51, 101 ou 102, 129 ou 130 e 142 ou 143. Não copiou? Não gravou? Você depois escuta a homilia e você copia, não tem problema. Muito bem, estes são os salmos, e eu gostaria então de ler um trechinho de alguns deles, para que eles já despertem em nós esse desejo de reconhecer esse pecador. Meus santos, eu estou batendo nesta tecla, porque infelizmente não é óbvio que os cristãos católicos, que vocês que estão aqui nesta igreja, sentados aqui nos bancos desta igreja, que vocês de verdade se reconheçam pecadores, que vocês de verdade se reconheçam não merecedores das graças de Deus, que vocês de verdade reconheçam que vocês merecem, que nós merecemos o inferno, que vocês de verdade reconheçam aqueles que vão entrar na fila da comunhão,
não obstante estejam em estado de graça, e devem estar, mesmo assim não merecedores de receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. A certeza de fé interior de que nós não merecemos estar presentes na Santa Missa. Nós vamos assim para a Santa Missa como se fosse a coisa mais banal, mais corriqueira. Nós vamos participar do santo sacrifício da missa. Nós vamos participar, nós estamos participando, do sacrifício redentor de nosso Senhor. E nós vamos como vamos para o shopping. E olhe lá que às vezes vamos com mais disposições para o shopping do que para a missa, porque eu estou acostumado. Mas se eu soubesse, se eu tivesse consciência da minha miserabilidade e da grandeza de Deus, eu iria para a Santa Missa com toda a reverência, porque eu sei que eu não mereço que o santo sacrifício, que o milagre eucarístico aconteça diante dos meus olhos, de que o pão e o vinho se transubstanciem diante dos meus olhos, se tornem corpo, sangue, alma e divindade. Eu não mereço participar da Santa Missa. Então isso precisa despertar nos nossos corações, porque a ação de graças, a gratidão para com Deus brotará também. Pois bem, então o Salmo 31 ou 32, de acordo com a tradução, salmo muito bonito, que aconselho que você depois reze em casa. Ele diz assim: feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Uma alma que não usa máscaras diante de Deus. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro de mim definhavam meus ossos e eu gemia por dias inteiros, porque sentia pesar sobre mim vossa mão, ó Senhor, noite e dia. Mas eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Eu disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. É verdade que este salmo é adequadíssimo para quem vai se preparar, por exemplo, para a confissão sacramental, mas não apenas. Este salmo é adequado também para você na sua oração pessoal, quando você, antes mesmo de você iniciar sua oração, você reconhece o seu nada diante de Deus e diz: Senhor, eu não mereço ser ouvido por vós, eu não mereço, Senhor, o vosso amor, porque eu sou um pecador miserável, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou preguiçosa, porque eu guardo no meu coração, Senhor, rancor, porque eu às vezes, Senhor, permito nos meus pensamentos, na minha mente, pensamentos que vos desagradam, porque no meu peito bate um coração tão diferente do teu coração. Misericórdia, Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu reconheço diante de vós a minha miséria. Então nós precisamos, como diz a palavra de Deus, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então precisamos, porque às vezes vamos para a oração como se fôssemos cheios de virtude e resplandecentes em santidade, porque não nos reconhecemos miseráveis diante de Deus. O Salmo 50 que nós ouvimos hoje, como o Salmo responsorial: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Repito, não estou aqui falando apenas de um reconhecimento dos seus pecados na confissão sacramental, é óbvio, mas também diante de Deus, quando você vê
como você corresponde pouco às graças de Deus. Imagine aqui, se eu pedisse, eu não estou pedindo, se eu pedisse, levante a mão quem já recebeu a Eucaristia alguma vez na vida. Eu acho que todos vocês que estão aqui iriam levantar a mão. Quem já recebeu a Eucaristia uma vez na vida? Pois bem, uma Eucaristia já seria suficiente para que nós fôssemos santos, santos de verdade, grandes santos. Mas se eu pedir aqui, levante a mão, quem sabe que não ama a Deus como Deus deve ser amado, quem sabe que tem sido ingrato e infiel a Deus, eu tenho certeza que muitos levantariam a mão. Então todos nós precisamos rezar este salmo, estes salmos penitenciais, pedindo a Deus que coloque no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo, porque eles nos capacitarão a um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor coloque no nosso coração o Espírito Santo, o Espírito, como diz São João, que nos convence do pecado. Um dos dons do Espírito Santo é o convencimento do nosso pecado, que nós vejamos que somos pecadores, que somos medíocres, que somos superficiais, que somos preguiçosos, que somos invejosos, que somos orgulhosos, que somos maldosos. E para que isso, o que? Nos deixe deprimidos e nos faça entrar num quadro clínico de depressão? Não! Para que você, vendo a sua miséria, você veja como Deus é bom, porque não obstante toda essa sua maldade, Deus o ama, e Deus constantemente estende a mão para você, concedendo-lhe as graças, para que você possa crescer no amor de Deus, e crescer no amor aos irmãos, para que você saia deste estado de egoísmo, de desconfiança de Deus, de preguiça espiritual, de quem não quer ser santo, para que você entre neste processo de santificação. Então é importante que nós nos humilhemos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor. Salmo 129, um dos mais bonitos, sem sombra de dúvidas, que nós rezamos todas as quartas-feiras nas completas. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, das profundezas da minha miséria, das profundezas da minha pequenez, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quem é que pode aguentar? Quem é que pode permanecer na presença de Deus? Ninguém. Se o Senhor levar em conta as minhas faltas, as minhas misérias, eu não aguento, eu não suporto, eu não subsisto, eu não me mantenho diante de Ti, eu não consigo olhar para o sol com os olhos fixos, a minha retina será queimada, eu não consigo, Senhor, permanecer diante de vós, se vós levardes em conta as minhas faltas, mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. E aí continua o salmo proclamando a bondade e a misericórdia de Deus. Então nós precisamos, meus santos, eu espero de verdade que você depois copie esses salmos, isto é, o número dos salmos, e você comece. Hoje você reza um salmo, amanhã você reza o outro salmo, na sua oração pessoal, pedindo a Deus o dom da humildade diante de Deus, pedindo a Deus o dom de você se ver como você é visto por Deus, na sua pequenez, para que você seja um verdadeiro filho da Virgem Maria. Ele olhou para a minha humildade, Ele olhou para a minha pequenez. Ora, se a Virgem Maria isso disse, o que diremos nós? E dizem os santos, né, conhecedores, os santos teólogos, que a Deus agradou muito mais
a humildade da Virgem Maria do que todas as suas outras virtudes. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Reconhecei a vossa miséria, e Ele vos curará. Reconhecei as vossas doenças, e Ele derramará o óleo do Espírito para curar as nossas misérias. Mas se você não reconhece a sua doença, o Senhor, se nos conceder mais graças, mais orgulhosos nos tornaremos. Então, o nosso orgulho impede a mão de Deus, a mão generosa de Deus. Então, humilhemo-nos diante do Senhor. E por último, para terminar, o Salmo 142, que nós também rezamos às terças-feiras, que diz: ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica, respondei-me, ó vós Deus fiel, escutai-me por vossa justiça, não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Não me chame, Senhor, não me chame para o vosso juízo, ao vosso tribunal, porque quem é justo diante de vós? Santa Teresinha, e termino, ela dizia que a alegria dela era saber que no fim da vida ela seria julgada pela misericórdia. Mas, meus santos, para que nós tenhamos esta confiança, para que nós possamos ser beneficiados com a misericórdia de Deus, nós precisamos nos reconhecer necessitados de misericórdia. Isso nos abrirá à graça da misericórdia de Deus e nos abrirá a conceder misericórdia aos nossos irmãos. Que Deus nos conceda a graça da humildade, para que nós aprendamos a cada dia nos humilhar na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.